Imagine um mundo onde todos falavam a mesma língua. Não havia sotaques diferentes, não havia barreiras culturais, não havia necessidade de tradução. Uma única forma de falar, uma única maneira de pensar, uma única grande comunidade humana. É assim que começa o relato de Gênesis 1, de 1 a 9. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar. A terra ainda carregava marcas recentes do julgamento divino, mas também refletia um novo começo. Deus havia dado uma instrução clara, que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra. Mas algo aconteceu no caminho. Ao chegarem a uma planície na terra de Sinear, decidiram permanecer ali. Era fértil, era ampla, era estratégica. E então surgiu uma ideia. Venham, façamos tijolos e queimemo-los bem. O texto diz que usaram tijolos em vez de pedras e betume como argamassa. Isso mostra algo importante: inovação, organização, planejamento. Eles estavam determinados. Mas então vem a frase que revela o coração do projeto. Venham, construamos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Observe com atenção. Façamos um nome para nós. Por que essa necessidade de um nome? Por que esse desejo de alcançar os céus? Por que o medo de serem espalhados? Não era apenas uma construção arquitetônica, era uma declaração de independência. Era uma tentativa de estabelecer segurança sem depender de Deus. Eles não queriam apenas morar juntos, queriam centralizar poder, queriam criar identidade coletiva baseada em sua própria grandeza. Você já percebeu como o orgulho raramente se apresenta como orgulho? Ele se disfarça de ambição, de progresso, de unidade. A torre parecia um símbolo de cooperação, mas espiritualmente era um símbolo de autossuficiência. Eles estavam dizendo, sem palavras, não precisamos confiar, podemos construir nossa própria estabilidade. Mas estabilidade construída contra a vontade divina é sempre instável. O texto então afirma algo profundamente significativo. Jeová desceu para ver a cidade e a torre. É quase uma ironia sutil. A torre, que pretendia alcançar os céus, era tão pequena diante de Deus que ele desceu para observá-la. Isso nos ensina sobre perspectiva. Aquilo que parece grandioso aos olhos humanos pode ser insignificante na eternidade. E aquilo que fazemos para parecer grandes pode revelar o quanto tememos parecer pequenos. Deus observa a unidade deles e diz: eis que são um só povo, e todos têm a mesma língua, e isto é apenas o começo do que farão. Unidade é uma força poderosa. Quando seres humanos se unem, podem realizar feitos extraordinários. O problema não era a capacidade, era a direção. Unidade sem submissão pode se transformar em rebelião organizada. Então, Deus intervém. Ele não envia fogo, não envia destruição física. Ele confunde a linguagem. De repente, o trabalhador não entende o colega. O líder fala, ninguém compreende. Frustração substitui entusiasmo. Cooperação se transforma em confusão. A cidade recebe o nome de Babel, que significa confusão. Mas reflita, foi isso punição ou proteção? Se aquela humanidade permanecesse unida sob um projeto movido por orgulho coletivo, que tipo de civilização surgiria? Uma onde a grandeza humana substitui a dependência divina. Uma onde o nome de Deus é eclipsado pelo nome do homem. Às vezes, aquilo que parece interrupção é livramento. Quantas torres já começamos a construir em nossa própria vida? Uma carreira que substitui propósito, um status que substitui caráter, uma imagem que substitui identidade verdadeira. Quantas vezes queremos fazer um nome para nós? A história da Torre de Babel não é apenas antiga, ela é atual. Hoje, nossas torres não são feitas de tijolos queimados, são feitas de seguidores, de reconhecimento, de conquistas visíveis. Mas a pergunta continua ecoando: estou construindo algo que glorifica a Deus ou algo que glorifica apenas a mim? O resultado final é irônico. Eles temiam ser espalhados e foram espalhados.
O que tentaram evitar tornou-se inevitável. Isso nos ensina uma verdade simples, mas profunda. Quando resistimos ao propósito de Deus, acabamos caminhando para Ele de qualquer forma, mas com mais dor no processo. A torre ficou inacabada. O nome que queriam fazer para si desapareceu na poeira da história, mas o nome de Deus permaneceu. Séculos depois, algo extraordinário acontece. No Pentecostes, descrito em Atos capítulo 2, pessoas de várias línguas ouvem a mensagem e a entendem claramente. O que foi dividido em Babel começa a ser restaurado espiritualmente. Em Babel, o orgulho dividiu. No Pentecostes, a humildade uniu. Essa é a mensagem central. Deus não é contra progresso, Ele é contra orgulho. Ele não é contra unidade, Ele é contra rebelião coletiva. Se uma criança ouvir essa história, entenderá assim: eles tentaram ser maiores que Deus e não deu certo. Se um adulto ouvir, talvez perceba algo ainda mais profundo. Quando construo minha vida sobre ego, ela pode subir, mas não permanece. Então pergunte a si mesmo: que torre estou construindo? Uma torre para ser visto ou uma vida para honrar? Porque o verdadeiro caminho para o céu nunca foi subir por esforço próprio, mas confiar. A Torre de Babel nunca tocou o céu, mas sua história continua tocando corações. E todos os dias escolhemos empilhar tijolos de orgulho ou construir uma vida de humildade. Se essa história falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe cada capítulo da Bíblia em forma de história, de maneira simples e profunda. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo capítulo.